Seja bem-vindo ao podcast Sala Cheia. Professora Isabel Assada, muito bem-vinda aqui ao Sala Cheia, este espaço, como eu dizia, onde nós procuramos, de alguma forma, contribuir para uma discussão mais alargada dos mundos ou sobre os mundos da formação e da educação. E quando enfim, me comunicou que aceitava este meu convite, eu vou dizer o que é que eu fiz. Eu fui à casa dos meus pais e fui procurar um livro muito especial para mim. E o livro é este. A aventura Provavelmente do porco. reconhecerá. E é o primeiro livro de uma aventura que eu li. Eu creio que terá sido, talvez, Olha, muito obrigada por começar desta forma a nossa conversa, que para mim, como pode imaginar, é muito, muito gratificante eu vou lhe ver que dizer, os adultos que têm estas claro. lembranças, não é, de quando leram os nossos livros e temos tido essa experiência, a Ana Magalhães e eu, de encontrar muitas pessoas, várias gerações já, muitas Exatamente. vezes na Feira do Livro vêm os pais e os filhos Sabe que falar-nos eu exatamente. creio que recebi este livro, hum, eu creio que foi em 88. E, portanto, foi o primeiro livro de uma aventura que eu tive, e a minha irmã teve ao mesmo tempo um outro, uma aventura na escola. Portanto, foi o primeiro livro que eu li. E recordo-me de ter devorado o livro. E depois deste livro, li muitos outros livros de uma aventura e vários deles li várias vezes, que é uma coisa curiosa. Um, portanto, eu hoje olho para trás e percebo que durante uns anos da minha vida eu tinha uma espécie de amigos virtuais, mas amigos virtuais em papel, mais quatro ou cinco amigos, não é? O Chico, a Teresa, a Luísa, o João, depois o Caracol e o Faial, não é? E, portanto, foram amigos que me acompanharam em muitas aventuras na minha imaginação durante muitas horas. Isto enfim, este meu exemplo que está longe de ser único, são milhares de pessoas ao longo das gerações que vão certamente reportando o mesmo, significa que este seu trabalho, este vosso trabalho, já tem um papel especial na nossa cultura. Que impacto é que acha que já conseguiu trazer, nomeadamente a coleção Aventura, à nossa cultura? Bom, é difícil para mim dizer isso sem parecer pretenciosa ou sem me gabar, que é uma coisa que eu não gosto muito. Mas, na verdade, nós temos tido muitos e muitos testemunhos de crianças, de pais, de professores, e depois também há uma outra coisa que nós podemos medir em certa medida, passa o pleonasmo, que é com as tiragens dos livros e as edições e as reedições, não é? Nós já tivemos, julgo que 9 milhões de livros da coleção Uma Aventura É publicados, impressionante. que é muito expressivo, porque evidentemente que ninguém vai comprar livros de juvenis e infantis para pôr na estante e não ler, não é? Se compram é porque realmente querem, querem ler ou querem que os filhos leiam, ou os netos, ou assim. Portanto, isso nós sentimos que de alguma forma já tocámos muitas pessoas e o que a mim mais me entusiasma é que esse toque é muito positivo porque induziu o gosto pela leitura. E induzir o gosto pela leitura é das coisas melhores que uma pessoa pode fazer a outra, e como a Ana Magalhães e eu não só fizemos aos nossos mais próximos, como também aos alunos e depois aos leitores, é maravilhoso. E como é que está já agora, a propósito disso, que era justamente um dos temas que eu queria, enfim, tocar aqui consigo, como é que está a leitura dos portugueses, nomeadamente dos mais novos? Que análise é que faz? Uh, os mais novos precisam de aprender a ler bem. Eu quando comecei a trabalhar com a Ana na nossa escrita, nós éramos as duas professoras e tínhamos a experiência direta da escola, das turmas, então tinha uma visão que era uma visão forte, porque era ali muito próxima, mas não tinha uma capacidade de análise como depois ao longo do tempo fui ganhando, não é? E hoje o que é que eu vejo? Vejo que embora haja muitas crianças que gostam de ler, e jovens, que passamos uma época
época em que a concorrência de outros recursos Bem mais pode. estimulantes, não é? No imediato. Quando nós começámos a escrever, havia muito o debate que estava em cima da mesa era: será que a televisão inibe o interesse pela leitura? E eu sempre achei que não, e a Ana Magalhães também achávamos as duas que não, que havia tempo para tudo, que a televisão ali estava, mas que não viam televisão toda a hora, e, portanto, e depois havia outras coisas que também entrou em concorrência, por exemplo, o sol, a praia, etc. Tudo isso entra em concorrência. Mas se as pessoas gostarem de ler e se descobrirem o gosto, esse prazer que um livro pode trazer, geralmente procuram repeti-lo. E isso é uma coisa muito importante. Agora, a sua Mas como é pergunta que é: se como é que cria? estamos hoje? Como é que Como é que... estamos hoje? Há muitas crianças que leem, mas hoje estou convencida, e até os estudos têm demonstrado, que não tem havido o progresso que houve nos anos 80, 90, 2000 e por aí fora, em termos de hábitos de leitura. E os hábitos de leitura, ou as práticas, os sociólogos já estão mais de falar em práticas, que é a repetição de um determinado ato, dependem de várias coisas. Em primeiro lugar, depende da competência de leitura. Se uma pessoa não aprender a ler bem e não for capaz de perceber o que está a ler, obviamente que não vai querer, não ganha o hábito, não vai querer repetir uma atividade que não consegue fazer com gosto, que não consegue fazer com facilidade e, portanto, que lhe traz entraves. É como no desporto, ninguém vai praticar um desporto acima das suas capacidades que lhes traz, que pode trazer mal-estar, etc. A leitura é a mesma coisa. A pessoa precisa de se sentir confortável para querer ler. E a leitura autónoma é aquilo que se chama, um leitor é uma pessoa que lê sozinho. A escola tem tido um papel muito importante. A formação dos professores tem ido nesse sentido. Nós tivemos um projeto que eu tive o gosto de coordenar a equipa inicial, que foi o lançamento da rede das bibliotecas escolares, já há décadas, e foi de facto um recurso muito importante para o acesso à leitura, para que toda a gente pudesse requisitar livros gratuitamente. Portanto, deixou de haver o impedimento para aqueles que não podiam adquirir, também não podiam ler, isso deixou de acontecer. As escolas hoje em dia têm as bibliotecas e estão equipadas. Os professores também foram recebendo cada vez melhor formação em matéria de ensino da leitura. Ainda precisamos de ir mais longe, por uma razão muito simples, porque a ciência tem evoluído Claro. imenso neste campo, da ciência da leitura, e nós precisamos de trabalhar com os instrumentos mais atuais que a ciência nos dá. E por isso precisamos que os professores que já estão no terreno, que tenham a oportunidade de de conhecer aquilo que a ciência nos diz, e os novos também que sejam formados E o que é que a com ciência base. diz em termos de que se possa transformar em dicas práticas que possa partilhar connosco para que quem nos esteja a ver ou ouvir possa implementar, nomeadamente junto dos seus filhos, netos, etc., para Muito bem, estimular o muito gosto bem, da leitura, pela leitura? muito bem. Uh, eu vou fazer por partes, porque cada idade é diferente de outra. Antes de começar a aprender a ler, é importantíssimo que as crianças, com os adultos, tenham a possibilidade de ver livros, de conversar sobre livros com os adultos, com os pais, de folhear, de fazer perguntas sobre os livros, de perceber que os textos que estão ali, geralmente os livros para crianças são curtos, nos trazem mensagens, que ouçam os pais ler essas mensagens, ouçam os pais, ou os avós, ou os tios, ou os padrinhos, ler alto. O ler alto e a pessoa, de alguma forma, o cérebro vai registar uma novidade que é o ritmo de discurso que é diferente do ritmo da oralidade. E Interessante. também vai criar uma coisa que é muito importante na infância, que é uma interação afetuosa à volta de alguma coisa que exige proximidade física. Portanto, isso é uma primeira. Antes de aprender a ler, tudo o que seja ler com os pequeninos, mostrar-lhes livros, é muito importante para
que depois eles tenham mais facilidade em aprender a ler. Quando começam a aprender a ler, também é bom que continuem a ouvir ler e que os adultos, agora estou a falar sobretudo para os pais, os professores depois é outro, se quiser, é outra atividade, porque tem que ser, são técnicos, não é? Claro. Neste campo, e embora também tenha toda a parte humana que é essencial. Mas os pais podem estimular as crianças a lerem o que já conseguem ler. Aliás, posso-lhe contar uma coisa que fiz muito recentemente com a Ana Maria Magalhães e foi até encomendado pela Fundação Belmiro de Azevedo, é do LOG, que tem sede aí no Porto, eu faço parte do Conselho Consultivo, e então encomendaram livros que estão online e gratuitos, em que as histórias, e foi um desafio para mim e para a Ana Magalhães, fazermos histórias usando só uma parte pequena das letras, das sílabas, chama-se os fonemas, grafemas, que eles vão aprendendo e à medida que vão aprendendo, disporem de histórias completas só com aquilo que eles já sabem, para terem o gosto da vitória de já conseguir ler uma história inteira. E os livros foram ilustrados pelo Nuno Feijão, que é um grande ilustrador, são muitíssimo atraentes e apelativos os desenhos, as histórias são simples, como claro. É natural. Tem que se repetir as palavras, as personagens, etc. E a mim deu muito prazer. É quase como, deu-me o prazer que eu já li, que certos compositores musicais têm, que é compor de uma forma minimalista. Só podes usar estes recursos. E então nós trabalhámos com a Universidade do Minho, com a professora Fernanda Leopoldina Viana, e o que ela fez foi fazer um levantamento das sequências mais frequentes nos livros escolares, das sequências de aprendizagem mais frequentes. E, portanto, fizemos 3 livros e agora fizemos mais 3 com uma sequência com sequências diferentes, que são as sequências dos fonemas, grafemas, portanto, os sons e letras que são mais evidentes, por exemplo, o som F é evidente porque nós temos a consoante não está associada a uma vogal, está a ver? E, portanto, é fácil nós distinguirmos aquele som que é um som de sopro e as crianças, se começar por aí, torna-se, segundo os especialistas, os linguistas, os psicolinguistas e os neurolinguistas dizem, que é mais fácil. Portanto, já tem, de facto, muita ciência por trás. Quer dizer, se nós quisermos continuar a evoluir, não basta ficar com o bom senso, não é? É possível avançar bem mais. Não. Mas o bom senso é muito importante, sabe porquê? Porque na educação, e você é formador, sabe muito bem, é essencial o formador, ou o educador, ou o professor, estar atento à reação do educando. Ou seja, será que ele percebeu? Será que ela avançou? Será que ela tem consciência se está a evoluir ou não tem consciência? E, portanto, toda esta relação humana que nós temos com as crianças e com os jovens, o que é que permite? Permite que nós os estimulemos a analisar a sua própria aprendizagem. Porque se a pessoa não souber se está a aprender ou não está, fica baralhada, fica perdida, fica num labirinto. E isso é muito, essa competência que os psicólogos chamam metacognição e a capacidade de autoanálise é muito importante para a pessoa poder orientar o seu processo educativo. Outra coisa que eu acho muito importante na educação é o adulto, educador, ser capaz de criar situações de aprendizagem em que a criança, e eu digo a criança porque é sobretudo a criança, mas para outros adultos é a mesma coisa, que a criança tenha gosto em aprender, tenha prazer de aprender. Portanto, é combinar a ciência o mais rigorosamente possível com situações de interação e de relação humana em que haja aquela sensação, ops,
aprendi isto. E aprendi E é possível, bem. porque, pergunto-lhe, é possível alguém ensinar alguma coisa? Enfim, o ditado é mais ou menos já não sei bem o que é que o ditado diz, ou a expressão popular do género, só aprende quem quer, ou uma coisa do género, ou nem se ensina quem não quer aprender, algo do género. E, portanto, no fundo, o processo de aprendizagem é um processo ativo, não é? Ninguém consegue injetar aprendizagem. A aprendizagem é uma questão do indivíduo Do que próprio. adquire, não é? É, Como é é. que se faz Eu vejo este isto assim. equilíbrio? Eu vejo isto assim. Eu acho que tudo o que é radicalismos e extremismos, geralmente a educação não serve. Portanto, as pessoas que dizem que não se ensina, só se aprende, enganam-se. As pessoas que dizem só se aprende, não se ensina, enganam-se. O meu pai costumava me dizer uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que adorava, que era quando alguém te disser que só há um caminho, não digas nada para não chatear, mas ele está errado, porque há sempre muitos. Portanto, realmente, na educação e noutras coisas, há sempre uma diversidade enorme de soluções. Agora, quanto a ensinar, não ensina-se assim, ensina-se. Mas ensina-se tanto mais, às vezes ensina-se exemplificando. Eu sou um modelo para os outros, todos somos os modelos uns para os outros. Ao ver o comportamento de um, nós aprendemos coisas. Ouvindo, dizem-me uma coisa e eu aprendi aquilo porque eu vi, fiquei a saber. Não sabia. Maravilhoso. Uh, eu digo maravilhoso porque eu, desde muito pequena, sei se por acaso é a minha casa mãe costumava me dizer, o meu pai via que eu tinha gozo em aprender. Eu vou para um sítio onde esteja, por exemplo, uma diversidade enorme de pessoas de culturas diferentes. Apetece muito mais aproximar com as pessoas mais diferentes, ir para junto das pessoas mais diferentes de mim do que das pessoas que são muito parecidas comigo, porque eu tenho uma curiosidade enorme. Agora, eu acho que isto me foi induzido, de alguma forma, eu fui sensibilizada e acho que esse benefício que eu tive na infância, porque de facto tinha uma casa muito estimulante, e foi o meu pai, sobretudo, eu já falei aqui várias vezes, disse que ele era um grande, ele não tinha nada a ver com a educação, mas tinha uma relação com os mais novos fantástica e tinha essa capacidade Promover a de curiosidade. nos inspirar. Inspirar. Eu vi a alegria dele quando descobria qualquer coisa. Aliás, outra coisa que ele fazia era chegar a casa com o jornal debaixo do braço e dizia assim: querem ver o que aconteceu hoje? Nós éramos três raparigas e ele lia-nos as notícias, lia-nos os cabeçalhos, mostrava-nos algumas Portanto, estava a estimular a ilustrações curiosidade, estava a informar sobre o mundo, estava a promover e estava-me a a leitura, não é? ensinar. E estava-me a ensinar de uma forma que nos deu, enfim, transmitiu a ideia de que aprender é ótimo. É ótimo. Agora, isso, uma criança que, imagina, tem a experiência de que na escola não consegue, falha, dizem-lhe que não está a ir bem, etc. Isso inibe, vai criando mais aversão, mais inibição primeiro e depois aversão. Uma criança quem se estimula, e mesmo com os jovens, e mesmo com os adultos, Mas, se eu lhe disser que vi o podcast sobre aquela rapariga que fez sobre a voz uhum, a Inês, e achei Inês Moura. giríssimo, você fica feliz. Claro, E achei a sua ideia muito engraçada. Você fica obrigado. feliz, então não estou a mentir, estou-lhe a dizer a verdade. Se mentisse, se calhar não ficava porque percebia-se. Portanto, é esta verdade e estimulante que é realmente importante também na educação. Mas infelizmente nem todas as casas são tão estimulantes, nem todos os lares, nem todas as famílias conseguem criar naturalmente esses estímulos, não emergem. A cultura e a educação dos pais também pode ser menos desenvolvida. Enfim, já sabe que isso traz uns impactos e, portanto, a escola pode, de facto, ter aqui um papel fundamental, sobretudo, ou desde logo, para as crianças cujas famílias têm mais algumas dificuldades. Mas a escola por isso... Mas deixe-me só fazer um comentário àquilo que Claro, afirmou, posso? claro. Não é só a escola pode, a escola tem esse impacto. E está mais Justamente. que demonstrado. E, portanto, Tem esse impacto. claro que sim.
Acontece é que será que está a fazer o papel que pode fazer em termos daquilo que é o chamado elevador social, para Ah, justamente a escola compensar. portuguesa tem feito muito, embora evidentemente que nós quando olhamos para a nossa área, e ou para a área dos outros também, queremos sempre mais. Nós, realmente, uh, para mim, como para muita gente, é insuportável pensar que há uma desigualdade tão gritante na nossa sociedade, em todos os domínios. E queremos que essa desigualdade seja atenuada, seja compensada, seja, se possível, desapareça, que haja igualdade. Nesse sentido, a escola portuguesa tem tido políticas de equidade, ou seja, de transformar aquilo que é desigual, dando mais hipóteses às pessoas que têm menos e que estão mais desfavorecidas num ponto ou noutro. E esta desigualdade é uma desigualdade que advém muito da origem social, claro, as pessoas que têm casas onde os pais estão muito ocupados, não dão atenção aos filhos, têm um leque uma linguagem mais restrita, têm eles próprios experiências de vida mais confinadas. Nós agora falamos muito do confinamento com a pandemia, mas há casas que são autênticos locais de confinamento Claro. permanente, onde não há experiências, onde não há conversas, onde não se vai visitar nada, onde, percebe? Estas diferenças de experiências ao longo de toda a vida e ao longo da evolução no percurso escolar, a escola pode compensar e tem que compensar. E é isso que se chama a escola inclusiva. Naturalmente que não se consegue tudo de uma vez. A escola portuguesa tem feito realmente um percurso. Se olhar para os resultados, por exemplo, nos testes internacionais, por exemplo, o PISA, não é? Que é o teste que toda a gente mais ou menos refere nas várias áreas da leitura, na literacia de leitura, da matemática, das ciências, vemos que Portugal fez uma evolução muito positiva e que muitas crianças de meios desfavorecidos atingiram patamares altos ou muito altos. Mas, ao mesmo tempo, o que é que nós vemos? Que ainda temos 20%, por exemplo, em leitura, em 2018, tínhamos 20% de crianças, de jovens de 15 anos que tinham ainda um nível muito baixo, o nível 1 do mais baixo do PISA, não conseguiam ler, e 23% em matemática, e 20% em ciência. Está a ver? Isso o que é que me demonstra? Demonstra que não são todos de meios desfavorecidos, mas a maioria é de meios desfavorecidos. Portanto, ainda há um Por isso nós caminho a precisamos, percorrer. temos mas temos a certeza de que estamos aí no bom caminho, porque se nós estivéssemos distraídos neste domínio é que estávamos num péssimo caminho. Não estamos. Mas não estão a Nós, faltar dados que permitam fazer comparações ao longo do tempo mais robustas, exames, etc. Ainda uh, recentemente agora surgiu, justamente hoje, creio que foi notícia até, estamos a gravar isto no dia 3 de novembro de 22. Enfim, até parece conseguir avaliar os resultados, neste caso, os impactos do confinamento nas sim. escolas portuguesas. E uma das críticas que se faz é que não há métricas muito objetivas, porque há um conjunto de práticas que se deixaram cair, nomeadamente exames, etc. Qual é a sua perspectiva em relação a isto? Eu acho que nós fizemos uma coisa que foi muito importante, que foi aderir às avaliações internacionais. E eu posso lhe dizer que o PISA já existia antes de eu entrar, enfim, ter algum poder de decisão, mas quando tive poder de 2009, decisão, Portugal... quando chegou ao governo, Como? não é? Em Sim. 2009, quando chegou ao governo. Mas quando estive com essas funções, nós entramos nos testes do quarto ano, no PEARLS e do TIMSS. E essa avaliação é muito importante para nós podermos monitorizar a nossa evolução e fazer também estudos comparativos com os outros países. Justamente. Na verdade, eu acho que nós ainda não temos um modelo consistente de avaliação interna do sistema educativo e das escolas que permita saber exatamente como estamos a evoluir e para onde vamos. Isso porquê? Eu, É porque são. oh, Enfim, há quem diga que os governos, nomeadamente os ministros da Educação, não gostam muito do escrutínio. não, Nomeadamente. não é verdade Não isso, acha não que é é isso? verdade isso. Não acho, e até acho uma coisa que às vezes as pessoas dizem, até
às vezes o que tem acontecido é que tem havido uma continuidade política muito maior do que às vezes há alternância partidária e as políticas não mudam assim tanto. Se for ver bem, não mudam assim tanto. Nem as linguagens, muitas vezes. Mas na Às vezes há educação coisas não, que também se mudam. verifica essa Na constância? educação, eu estou a falar apenas na educação. Nós, claro que depois há algumas situações pontuais e domínios pontuais, mas de uma maneira geral não tem havido grandes clivagens e desde a Lei de Bases do Sistema Educativo para cá tem havido um percurso consistente e continuado tanto no plano, enfim, em vários planos. Mas há pequenas coisas, acertos, que aqui ou ali têm mais peso ou menos peso. Em todo caso, em relação àquilo que nos está a dizer da avaliação, eu penso que nós precisávamos de um modelo consistente e que fosse aceite, como, por exemplo, ninguém discute que devemos participar no PISA hoje, ou no PIRLS, ou no TIMSS. E porquê é que não se participava antes? Olha, uma primeira razão, vou dizer, é porque é caríssimo participar naquelas avaliações. E as pessoas, quando têm que gerir um orçamento, pensam, será que me vale mais a pena investir nisto, tenho a certeza que vai dar bom resultado para os alunos, ou vou agora fazer uma avaliação que vai pôr a nu fragilidades Pois que o é. nosso país tem. Mas, de uma maneira geral, os governantes têm considerado que é importante que se saiba a verdade. Isto na educação. Não camuflar. Agora, eu acho que devemos recorrer a organizações que são especializadas nestes domínios para, de facto, conceber para o nosso país um modelo de avaliação do sistema sobre o qual se gerasse um consenso. Já Não é aludiu fazer ao, umas coisas aqui e agora mudar aqui. Tem havido realmente porquê? Porque não há um modelo. já aludiu ao facto E não de ter. assenta só assenta em avaliações dos alunos, claro que assenta, mas eu, quando estive também, tentei, com base nas avaliações que existiam, devolver os resultados às escolas e aos professores de uma forma muito clara e transparente, para que eles pudessem saber em que situação estava o seu próprio trabalho e fazer a tal análise Exato. da sua própria evolução como professor e ver, será que eu estou a fazer a diferença para as turmas com que trabalho ou não estou? E E os nós professores hoje isso é possível fazer. querem esse feedback? Diga, Os professores querem esse feedback? querem, E os querem. sindicatos? Os sindicatos, eu acho que não se pronunciam muito sobre isso. Pronunciam-se mais sobre questões laborais e sobre questões de carreira, sobre questões de salários, etc. E se pronunciarem, na verdade, não é com eles. Sim, Eles não têm é. que se Não... pronunciar sobre as questões relacionadas com a situação profissional dos docentes. O Mas sabemos que os resto compete sindicatos. ao Ministério da Educação, Sabemos à que os Assembleia da sindicatos. República, etc, etc. Claro que os sindicatos podem dizer tudo o que quiserem, mas a opinião pública e os governantes também sabem distinguir aquilo que é de facto de negociação até que está instituída, não é? E até obrigatória, em alguns casos, e aquilo que podem tomar em consideração é mais uma opinião de profissionais interessados, mas não necessariamente ser essa a via melhor. Eu acho que nunca, isto agora é uma opinião pessoal e como pessoa, eu como política sou igual a tenho os mesmos valores como pessoa, portanto eu acho que a transparência e sabermos a verdade, mesmo que essa verdade seja dura e má, é muito melhor, porque só com base nessa verdade nós Pode podemos atuar. saber que passos e que caminhos vamos trilhar e se estamos a ir bem ou não estamos a ir bem. É seguramente mais conhecida do grande público pela sua dimensão de escritora, não é? Nomeadamente. E é muito mais divertido ser escritora do que ter atividade política. Mas eu achei que tinha Claro, obrigação, porque tinha, num com dado certeza. momento. Mas eu ia tocar justamente nisso. Portanto, é sobretudo conhecido do grande público pela sua dimensão de escritora, mas teve diferentes cargos, não só, enfim, como professora, tanto quanto sei, também no ensino básico e depois superior, não é? Ao que Sim, consegui. eu trabalhei na formação de professores, na Exatamente, Escola exatamente, Superior de Educação de exatamente, Lisboa, sim, exatamente. E depois, a certa com muito altura, gosto. em 2000, de 2009 a 2011, desempenhou
funções num governo e, portanto, como Ministra da Educação. Que balanço é que E faz da sabe porquê sua... que me convidaram? Então, Porque o Plano Nacional de Leitura que eu propus e que coordenei na primeira fase deu muito bons resultados. A primeira fase do Plano Nacional de Leitura, 2006 e 2009, evidenciou logo que aquilo era um caminho possível. E então as pessoas acreditaram que eu podia também ter alguma ação benéfica em tudo, mas geralmente é mais fácil ter ação benéfica numa parte do que no todo. claro, e como é que é esse balanço? Qual é o balanço que faz, passados já alguns anos, daquela sua experiência, da sua passagem pelo Ministério da Educação? Foi muito positivo do ponto de vista da minha própria evolução, mas aos portugueses isso não interessa nada à minha evolução, não é? Para mim foi muito positivo porque a pessoa estar confrontada com uma situação diferente daquela que é a sua situação habitual e que é a sua profissão habitual, eu não tinha como intenção ser política, embora e agora, ainda mais depois de ter exercido funções políticas, eu digo-lhe que tenho uma enorme admiração pelas pessoas que exercem esses cargos, porque não é nada fácil e às vezes é mesmo muito duro. Às vezes, sabe qual é a sensação que se tem? É a seguinte: faça-se o que se fizer, está um conjunto de archeiros e besteiros à volta para nos atirarem com setas. O que vale é que as setas hoje às vezes podem magoar um bocadinho, mas não matam. Como é que se Mas, lida por com exemplo, eu dei essa comigo às vezes a adversidade? olhar, diga, Como é que se lida com essa adversidade? com resiliência, com convicção, as pessoas muitas vezes, pronto, também analisando a situação. Às vezes eu estava no Parlamento, nas comissões, etc., e via os deputados a porem questões, e ficava assim, mas estas pessoas estão-me a pôr estas questões por razões que têm a ver com a confidencialidade política e não necessariamente com aquilo que eu estou aqui a propor. E, portanto, eu vou propor isto e acho que isto é bom e continuo a propor. Portanto, se eles estão ali num relacionamento de conflitualidade, olha, eu tenho Mas que não sabia aceitar que ia que ser isto. isso que iria Quer dizer, esperar? eu posso dizer uma coisa: ninguém sabe antes de experimentar, porque é muitíssimo mais duro do que se imagina. E o Ministério da Educação em particular é, enfim, é um colosso, onde seguramente se enfrentam interesses muito divergentes, muitas vezes. Como é que é Mas o próprio conseguir... Ministério da Educação tem pessoas capazes, dedicadas e leais. Às vezes as pessoas dizem é realmente muito grande. O que é o maior colosso nem é tanto o Ministério, é o que o Ministério gera. Claro. Nós temos 135 mil professores. Já viu o quê? É um sistema. Já viu o quê? Nós temos 9 mil escolas. Não há nenhuma empresa que tenha 9 mil delegações. E faz É sentido uma o coisa Ministério muito. ter tanto poder, enfim, a ser uma dimensão tão... A gestão da educação ser tão centralizada, isso, até pela dificuldade de gestão, isso é um modelo eficiente e eficaz, Ah, antes de mais. ah, agora está-se a fazer. Tem havido sucessivamente tentativas para que a gestão não seja tão descentralizada. Mas aqui é Tão preciso também descentralizada ou ver. tão centralizada? Tão centralizada. E tem havido medidas para tentar descentralizar. Mas o que é isso de descentralizar? A questão é que nós temos que saber o que é que é descentralizar. Imaginemos o currículo. Vamos pensar no currículo, naquilo que se propõe que as crianças e os jovens aprendam. É claro que hoje em dia, no século XXI, nós temos uma diversidade tão grande de assuntos que são interessantes e sólidos do ponto de vista da formação e que são que podemos dizer, se calhar podíamos entregar às escolas a escolha daquilo que querem ensinar. Mas será que isto é justo? Será que não vamos reforçar diferenças e aqueles que têm maiores fragilidades não ficam ainda mais frágeis? Não será natural que um Estado proponha
uma base comum para todos. Bom, eu acho que é indispensável que isso exista, porque senão pode haver lacunas numa área científica essencial, ou pode haver, enfim, tem que haver uma base comum. Mas, a partir dessa base comum, eu no meu mandato no Ministério chamava-lhe metas de aprendizagem, as metas de aprendizagem que eu tentei que fossem adotadas, e agora chamam-se aprendizagens essenciais, mas no fundo o princípio é o mesmo. Mas estão no quadro agora de uma flexibilidade curricular que permite aos professores e às escolas ter uma margem de escolha. Por exemplo, hoje em dia as escolas podem ter até 30% de gestão do currículo. Portanto, no fundo era E aquele princípio que o seu pai, enfim, do que o seu pai defendia, curiosamente, que era há vários caminhos para chegar a um fim. Portanto, no há fundo, sempre vários, a mas ideia é o quê? mesmo com Apresentar um o... currículo único, há vários caminhos sempre. Porque a forma como se aborda, aquilo que se dá ênfase, você é formador, sabe isto muito bem. Nós podemos dar ênfase a uma coisa que é essencial num determinado tema, ou dar ênfase àquilo que é acessório. E estamos a tratar o tema, o mesmo tema. Portanto, há sempre uma margem enorme de diferença. Depois, na gestão digamos, das instituições, das escolas, o funcionamento, a certa altura, eu dei comigo a pensar, todos os dias, mal acordava de manhã, nem lhe passa pela cabeça o que eu vou dizer. A primeira coisa que me ocorria era o seguinte: Deus queira que hoje ninguém se magoe nas escolas. nas escolas. Porquê? Porque, do ponto de vista dos meus sentimentos pessoais, eu comecei a sentir que eu era responsável pela segurança de todos aqueles miúdos. E só conseguia respirar. Imagina o quê, não é? Ter o sistema em que com crianças pequeninas, médios, etc., todos, cada um com a sua ideia, e eu todos os dias recebia no Ministério, no gabinete, nós temos um gabinete de segurança, todos os dias eu recebia a notícia do que é que tinha acontecido nesse ponto de vista, porque isso é Eu essencial. tenho que insistir no ponto. Isto não é de facto até um bom sinal de que não será um excesso de centralização. Não, mas eu ia lhe dizer, não, eu acho que o ministro tem que saber, porque às vezes pode. Imagino que numa escola há muitos acidentes, Com certeza. há Há qualquer algum coisa que não problema, não está é? a funcionar. Mas o que me fazia descansar e não viver em pânico é que sabia que contava com todos os diretores e todos os professores para tomar conta do sistema. Portanto, e eu reuni várias vezes ao ano, e estou a falar de mim, mas os outros ministros fizeram o mesmo, não é? E este ministro está a fazer o mesmo. Reúno várias vezes ao ano com os diretores para para primeiro saber o que é que está a passar no terreno de facto. Não é ir só a uma escola, tem que haver uma informação mais vasta para que a pessoa depois possa, de alguma forma, monitorizar um modelo, mas não é tudo decidido no Ministério. O Ministério tem que ter, porque senão, diga-me lá uma coisa, se houver realmente casos graves, onde é que vão bater à porta a pedir responsabilidades? Isso é evidente. Isso é evidente. Deixa-me dizer-lhe uma coisa. Sabe que a minha mãe foi professora do primeiro ciclo a vida toda. As minhas tias, irmãs da minha mãe, igual. A minha irmã é professora do terceiro ciclo e do secundário. Portanto, eu sempre vivi de perto de professores, de professoras em particular. E há uma história que recorrentemente aparece, enfim, há uma angústia que recorrentemente aparece na vida dos professores, que é a colocação. Portanto, enquanto não É se é horrível. efetivo, não é? Isso é Está-se horrível. naquela angústia ano após ano e depois há ali um algoritmo qualquer de alocação de professores, que aparentemente vai mudando com alguma regularidade, que para mim, confesso, nunca entendo. Já me tentaram explicar muitas vezes, eu nunca consigo entender, é demasiado para a minha capacidade, mas acho sempre muito estranho, enfim, todo este processo. E, portanto, estes problemas, nós estamos em novembro e continuam-se a ouvir histórias ainda de problemas na colocação de professores e coisas do género. Isto é um problema que se arrasta um ano a seguir ao outro. Isto faz algum sentido ainda ser um problema? Eu estou-me a rir, sabe porquê? Porque este problema, o que você dizer é verdade, é que isto existe, sempre existiu. Isto sempre existiu, só que este ano
por causa da reforma de muitos professores, porque houve, se quiser, uma onda que as pessoas foram até ao final da carreira e agora estão-se a reformar muitos. E o facto de haver muitos a reformar vem se quiser, de uma geração que entrou num momento em que o sistema acolheu muitos professores. Claro. Neste momento estão-se a reformar e realmente devia ter havido medidas para compensar esta reforma. Mas o problema maior nem é das reformas, existe e é preciso tomá-lo em Isso já se sabia que consideração ia e é existir, não importante. é? Ninguém se Como? reforma de um dia para o outro, já se sabia, isto é perfeitamente Claro, previsível. sabia-se, e já uma coisa que pois é indispensável estimular as instituições de formação, as instituições do ensino superior, a ter uma oferta adequada para suprir as necessidades. Mas também, como você disse, há aqui um algoritmo na colocação que é muito, na verdade, só o compreende quem sofre dele. Só compreende em minúcia quem sofre. Porque é uma coisa que aparentemente é absurda. Mas Uhum. sabe porquê que isto existe? Porque imagino que um professor está doente e o problema maior é das substituições por doença. Porque numa população de 135 mil professores no ensino público, porque são mais, se considerarmos também o privado, nós temos muitas pessoas que vão ficando doentes e que têm que ser substituídas e pessoas Claro. enfim, que em várias situações e que têm familiares doentes ou que estão grávidos, etc. Bom, todos os dias, ao longo de um ano letivo, se colocam professores. Todos. As pessoas nem têm a consciência, porque é tão grande o sistema que há sempre necessidade de preencher determinadas vagas. Imagino que uma pessoa que tenha que estar no topo da carreira ou perto, ou que já está muito avançada na carreira, fica doente, e muitas são mais velhas, é natural que fique. É substituída por uma mais nova, mas o horário dessa pessoa era um horário com menos horas do que a pessoa mais nova poderia dar. A pessoa mais nova só ganha um horário completo se der 22 horas. E a mais velha tinha 18, está a perceber? A pessoa vai dar um horário de 18 horas, fica prejudicada, porque não lhe pagam tudo. E portanto a pessoa não se E candidata sequer. ainda por cima vai para casco de rolha. Claro, Foi aí que encontrou, já viu? claro. Torna-se muito pouco atrativo uma profissão assim. Imagina o que era uma organização como a Caixa de Depósitos ou uma coisa assim, em que todos os anos os funcionários não soubessem onde é que iam ficar a Como trabalhar. é que não se resolve este problema se é um problema que já se sabe que todos os anos, enfim, Tem é. que se resolver. O maior problema aqui é o problema financeiro. É preciso mais recursos para que as pessoas possam ser colocadas e daí as escolas têm sempre horários completos e horários incompletos. Como é que você preenche os horários incompletos? Uma melhor articulação. In illo tempore, antes de estar no Ministério, ou muito antes, o que acontecia é que se pagava como horário completo, percebe? Pois. Uhum. Porque havia menos, Há ineficiência, mas há mais eficácia, não é? menor eficiência e muito mais custo, e eficiência financeira. Claro, Aqui o claro. problema Eficiência maior financeira. é uma questão de eficiência financeira. Se nós estamos, então quando passamos por períodos de contenção, e agora nunca mais deixaremos de ter muita contenção orçamental, digo-lhes desde já, nós podemos achar que é indispensável aqui desbloquear aqui uma parte para poder resolver e dar maior estabilidade a Uma este período, melhor, mas logo a seguir vem outra vez. Não julgo que isto se vai resolver com muita facilidade, infelizmente não vai. uma melhor articulação público-privado não poderia Sim, e mitigar isto. sobretudo tornar a carreira docente mais atrativa, porque com estas circunstâncias não é de facto os mais novos, quem é que está disposto a aturar uma coisa destas, não é? É muito Só mesmo complicado. pessoas que. Pessoas Mas que perguntava-lhe também qual é a sua perspectiva em relação aqui à articulação entre público e privado, até porque há enfim, há um indicador que não deixa de ser curioso e talvez um sintoma de que algo se passa, pelo menos na avaliação das pessoas, das famílias, que é o aumento da procura pelo ensino privado. Como é que interpreta este sinal? a questão é, em relação ao público-privado, o que me interessa é que haja boas escolas. Portanto, eu andei no ensino privado, posso lhe dizer, minha filha anda no público, eu andei no ensino privado. O que interessa é que as escolas sejam boas. Porquê é que as pessoas procuram o privado? As pessoas procuram o privado porque muitas vezes encontram ali maior estabilidade. Cá está, também os pais. Embora os professores no privado ganhem menos, muitas vezes as pessoas não sabem. Verdade.
ganham menos, mas têm mais estabilidade, enfim, há maior controle da parte da direção em relação é mais pequeno o universo, portanto há controle, os diretores têm possibilidade de substituir mais rapidamente se uma pessoa não está doente, e há realmente escolas privadas muito boas e há escolas públicas muito boas. Mas é que há um problema que às vezes as pessoas não se lembram, é que uma escola privada pode também seleciona os seus professores e também seleciona os alunos. Se os alunos não tiverem bons resultados, as escolas podem incentivar as famílias, de uma forma às vezes bastante ativa, a que eles não vão para o público. Portanto, no público estão todos, no privado vai havendo uma seleção. E isto também explica que as escolas privadas tenham melhores resultados. Claro, há de ser uma questão seguramente multifatorial, mas depreendo, enfim, constato o que está a dizer é que de facto podia haver aqui enfim, o privado não é algo arriscado mapa. Não, de maneira nenhuma. Mas De acontece que maneira de facto nenhuma. há muita gente que acha que devia ser. Eu acho que isso, francamente, acho que são extremismos ideológicos. Mas esses extremismos ideológicos não se manifestam também em algumas decisões políticas que, de alguma forma, vão chegando ao Ministério por pressão política partidária, desde logo? A questão do financiamento com o orçamento do Estado das escolas privadas, é isso que estava a falar. Por exemplo, isso é uma das manifestações enfim, da articulação entre público e privado. Não, o problema é que tem que haver um equilíbrio, percebe? O financiamento do ensino privado não pode ser feito de forma a ir prejudicar o financiamento do ensino público. E se nós desviamos recursos para o ensino privado quando temos oferta no público, estamos a duplicar. E houve momentos, agora isto já está mais estabilizado, mas houve momentos em que nós tínhamos escolas privadas ao lado de escolas públicas, quando tínhamos ali a oferta da escola pública, para que é que estávamos a financiar uma instituição privada quando tínhamos ali a pública? Era Mas realmente se uma essa má pública gestão. se essa privada fosse melhor que a pública, não teria sido mais lógico fechar a pública e financiar a privada que pudesse servir, enfim, os Não interesses é fechar, não públicos, digo, mas não ter feito. Houve situações em que se por escusava exemplo? realmente ter, quer dizer, não foi feita a rede escolar, não foi articulada entre o público e o privado. E Justamente. quando você é posto perante uma situação, vai duplicar custos, não pode, não é? Tem que fazer uma gestão do sistema que seja adequada e que não vá, de alguma forma, também para operar o erário público com gastos que não se justificam. Voltaria à É isso, política? isto, como? Voltaria à política ativa? Ativa. Eu, neste momento, sou consultora do Presidente da República, não é? Ah, Isso, de alguma forma, uhum. não é uma intervenção política ativa, até em princípio devo-me abster de ter intervenção política, uma vez que é o que se trata de eu estou numa função em que é um órgão supremo do Estado, e é um órgão uninominal, não é? Portanto, a única voz que ali existe, no sítio onde eu trabalho, é o nosso Presidente da República, que eu muito admiro e que eu tento apoiar com informação portanto, a minha função ali é fundamentalmente uma função de apoiar o trabalho do Presidente da República. Voltaria à política. Eu tenho 72 anos, está a ver? Sabe que Não, o não mundo está voltaria, cheio não. de bons exemplos, de pessoas bem mais velhas em Sei, vários sei, mas cargos, não é? sim, sim. E tenho também, sabe, 72 anos. Eu já estou reformada como professora, não é? Estou a trabalhar na presidência, numa primeira fase em que eu não estava ainda reformada, depois reformei, fiquei a trabalhar sem o vencimento, naturalmente, não tenho só a minha pensão de reforma, e, e além disso escrevo. Eu tenho uma vida Preenchida. cheíssima e divertidíssima, posso lhe dizer, porque a escrita, na minha idade, eu quase às vezes fico assim um bocadinho mal as pessoas mais velhas dizerem que se divertem, mas realmente
eu sou muito alegre, gosto de coisas que me dêem satisfação e a minha vida é muito. E além disso, depois tenho muitos netos e é uma vida familiar, graças a Deus, muito boa e, portanto, também Então eu volto, tudo isso. volto um pouco a essa sua dimensão de escritora, porque eu tenho desde logo uma curiosidade que me assola desde miúdo, que é como é que é possível escrever um livro a par? Portanto, porque a sua coautora, Ana Maria Magalhães, portanto, são coautoras e ainda por cima tem a ilustração também do Arlindo Fagundes, portanto, é aqui um trio, mas quem escreve são duas pessoas. Como é que se articulam? Como é que... Quem é que decide o que é que faz o quê? Como é que, por exemplo, se tiverem uma divergência sobre uma ideia de um final, como é que resolvem? Como é que isto funciona? Nós primeiro conversamos sobre o livro antes de o começar. Qual é o tema, enfim, se é um livro da coleção Uma Aventura, já temos as personagens centrais e o estilo e a trama, é aquele tipo de enredos, etc. Depois fazemos outros livros, nós já fizemos muitos outros tipos de livros e até para muitas instituições, e portanto neste momento até posso dizer que estamos a escrever um livro para a imprensa nacional para transmitir aos jovens o que é a segurança social. Não é nada fácil. Não é nada fácil. Foi um pedido da Segurança Social da Imprensa Nacional, estamos a trabalhar nesse projeto e vai sair outra aventura, escrevemos uma outra aventura e, portanto, vamos sempre fazendo uma aventura, geralmente fazemos uma aventura por ano. Como é que nós conseguimos coordenar o nosso trabalho? Primeiro escolhemos o tema e o ambiente e os contextos onde a história se vai passar. O tema geral, não é? Ainda sem pormenores. Depois, geralmente, fazemos visitas as duas aos locais onde a história se vai passar. Portanto, quando fizemos a aventura no Porto, imagino que a Ana, as avós dela são do Porto. O meu marido é do Porto. Mas eu ia muitas vezes ao Porto, já não me lembro porque é que ia tantas vezes ia às escolas e além disso a mãe do meu marido, a minha sogra vivia no Porto, eu ia muitas vezes ao Porto. Mas a Ana foi lá ter comigo um dia que eu estava para podermos ir ver os locais que queríamos que entrassem na história, para vermos as duas em conjunto e conversarem no loco sobre o Portanto, locais. vão vivendo a aventura. Vamos, de alguma forma, conversando, nem é bem vivendo, vamos nos imbuindo Ok. aquilo que pode vir a aparecer na aventura. E tomamos notas e tiramos fotografias, etc, etc. E então, depois disso, fazemos um plano muito detalhado. O que é que vai acontecer? No primeiro capítulo, segundo, por ali fora, esse plano dá-nos uma estrutura, mas muitas vezes não quer dizer que depois não seja alterado. À medida que vamos escrevendo, às vezes verificamos que afinal havia aqui uma coisa que não estava nada lógica e nós gostamos que as histórias tenham lógica e prendam não só a atenção das crianças, mas também as ajudem a pensar e ajudem a imaginar e ajudem a tentar descobrir e que as estimulem para que não fiquem passivas perante uma situação. Portanto, temos essas componentes e nós tentamos ir construindo a história em conjunto como? Sentamos as duas já à mesa e vamos dizendo alto as falas e as falas e os textos do narrador. E depois vamos escrevendo assim, vai continuadamente. Ultimamente, quando foi a pandemia, continuámos como? Como damos nós os dois aqui agora a fazer, numa plataforma. Por acaso é a mesma que estamos a usar aqui. E agora, muitas vezes, trabalhamos com plataforma. Podemos trabalhar ao vivo ou Portanto, presencial. estão a falar e a escrever ao mesmo tempo, é isso? Estamos a falar e a escrever. E a vermos uma à outra para ver a reação que a outra está a ter àquilo. Sim, imagino que eu diga à Ana que dou uma série de sugestões. Eu vejo logo na cara dela se ela está a gostar ou não. Se ela está a gostar, eu entusiasmo e vou desenvolvendo a minha ideia. Se ela não está a gostar, tanto eu como ela, contra-argumentamos logo. Muitas vezes não estamos nada de acordo. Não pode ser assim, ou sabe, ou isto é simples, ou isto é muito complexo, ou isso eles não vão perceber.
essa palavra não faz parte do léxico, não podemos pôr. Se a pomos, temos que a explicar para não impedir que a leitura prossiga. Portanto, há toda uma série de coisas. Quando estamos em desacordo mesmo, que não argumento, mesmo depois da argumentação, a outra continua a dizer, não gosto, desistimos, sabe porquê? Porque a possibilidade de ter ideias é infinita, não é? Pois é. Porque é que nos vamos maçar com uma ideia que uma deu e a outra não gostou? Largamos logo. Mas essa atitude, é a nossa atitude habitual no dia a dia, percebe? Nós gostamos de ouvir os outros, ter em consideração, ver coisas diferentes. Se gostamos, ótimo, e se não gostamos, também não somos muito afetados. Alguma vez pensaram que iam ter os resultados que, entretanto, têm tido? Não. Não, nunca pensámos. Nós pensámos que primeiro escrevemos para os nossos alunos, foi assim que começámos, não é? Depois escrevemos para tentarmos fazer um livro. A editora quis logo dois porque não sabia se nós éramos capazes de escrever outro e, portanto, disse, pôs-nos à prova, pedimos um número dois e disse que só publicava quando tivéssemos os dois, o segundo pronto. Depois fomos fazendo e fomos recebendo cartas, no princípio, postais, depois passou aos e-mails, ainda ontem recebemos um e-mail de um leitor que fazem comentários, depois começámos a ter muitos convites para ir às escolas e depois vemos que o nosso trabalho foi ao encontro não só dos nossos alunos, mas foi ao encontro de muitas e muitas crianças portuguesas e fomentou o interesse e a competência de leitura, porque uma coisa muito importante na leitura também é que só se adquire um nível alto de leitura com muita repetição da experiência. Claro. A experiência tem que haver muita experiência para se atingir um nível alto de literacia. Não basta, por exemplo, aquela coisa de estar na aula a analisar textos e não sei o quê, e a fazer estudo com base no desmembramento dos textos, isso ajuda, enfim, para que as pessoas percebam um bocadinho a estrutura da língua, às vezes nem sei se ajuda muito, francamente, mas o mais importante é o ato de ler e o ato de escrever. Só se lê bem quando se lê muito e só se escreve bem quando se escreve muito. O primeiro livro de uma aventura saiu quando? 82, portanto, 82. 40 anos, não é? 40 anos Foi em outubro de 82, fez o mês Portanto, há passado. 40 anos que 40 anos, estão a sim. escrever. E eu lembro-me quando lia uma aventura, também lia de vez em quando. A minha mãe tinha um livro ou outro, depois eu entusiasmei-me de uma outra coleção, da Enid Blyton, nos 5. E lembro-me de ser miúdo e ter uma percepção que era, de alguma forma, eu sentia que aquelas referências culturais não eram exatamente as minhas. E, portanto, tinha que fazer ali um esforço. Lembro-me de ter esta reflexão, porque sentia que aquilo não era tão fluido, os comportamentos das personagens, os contextos, etc. E, no fundo, o que é que eu queria perguntar-lhe? Enfim, já não leio um livro de uma aventura há muitos anos, mas presumo que, ao longo destes anos todos, também tenham que ter reinventado, de alguma forma, o comportamento das personagens, os contextos, etc. Como é que vão envelhecendo, ou melhor, aprimorando e ajustando as personagens, que na verdade têm sempre as mesmas idades, não é? Só envelheceram um ano neste tipo Pois. de séries, têm sempre a mesma idade. E como Senão era é absoluto que nenhum foram atualizando comportamento. isto? Como é que vocês próprios se educam, Sobretudo, se atualizam? eu acho que é de uma forma bastante intuitiva, com o contacto que temos com a. Não estamos propriamente a pensar o que é que mudou no mundo entre 1982 e 2022. Não. Nós próprios fomos mudando também, não é? Nós hoje usamos meios de comunicação, e se os meios de comunicação é que realmente alteraram muito até o ritmo da aventura e as situações, porque hoje não podemos dizer que eles ficam isolados, têm telemóvel ou telefone, não temos logo que dizer que não há rede ali, não é? Ou que não levaram o tablet por qualquer motivo, não. Porque senão é absurdo. Eu lembro nas primeiras aventuras eles iam ver a lista telefónica. Hoje em dia os miúdos nem sabem o que é uma lista telefónica. Às vezes quando telefonam para o meu telefone fixo, que eu ainda tenho, hoje em dia é uma coisa que está a cair em desuso até, não é? Telefonam por causa dos divulgação, publicidade e assim. Eu dou comigo a pensar como é que estas pessoas
ainda conseguem descobrir os números de telefone fixos, porque já ninguém tem listas de telefone, nem sei se ainda há listas de telefone, mas depois imagino que talvez haja listas de telefone fixo na internet, não sei. Agora há uma coisa que disse aí que é muito importante para a compreensão do que é ler. Às vezes as pessoas dizem assim, eles não percebem o que lêem porque não dominam, se quiser, a técnica da leitura. Não têm a técnica da leitura, não sabem, não automatizaram a decifração do código, o uso do código para ler palavras, para ler frases, para ler textos, etc. E por isso é que não conseguem perceber. Pode acontecer isso. Acontece muitas vezes isso. E isso exige um investimento precisamente no trabalho sobre a aprendizagem básica da leitura. Mas há outra situação que impede as pessoas de compreender o que estão a ler. Sabe o quê? É não saberem nada sobre aquele assunto. Se eu estiver a ler um texto sobre um assunto que eu desconheço totalmente, então eu não compreendo o que está lá escrito, porque a leitura é uma relação entre o código escrito, não é? O gráfico e fonológico, e a semântica, ou seja, o significado e as situações que o nosso cérebro vai registando na vida do dia a dia, nas experiências que vai tendo. Se nós não tivermos uma experiência rica, também temos muito mais dificuldade em ler. E até é por isso que o pré-escolar, por exemplo, é tão importante. Eles não estão a aprender a ler, mas o pré-escolar é como se abrisse o mundo para as crianças e lhes pusesse perante os olhos situações que eles na família não têm. Os educadores de infância são muito estimulantes da descoberta de coisas diferentes. Sendo que E depois saem com as imagino crianças. a própria leitura pode nos dar acesso a novos mundos, portanto é algo que se Sim, vai alimentando, não é? evidentemente, e depois a leitura dá acesso a outro mundo e torna-se uma espiral ascendente. Mas para você perceber aquilo que naquele momento está a ler, você tem que ter algum domínio do significado do que ali está, daquela situação, sem o que não percebe nada. Faz muito sentido. Eu não quero Certo? tomar Isso é muito muito mais. importante. Não é só o Sem dúvida, faz código, é todo sentido e também é uma a boa reflexão. experiência de vida que a pessoa tem, ou as oportunidades. As pessoas que têm famílias que saem com elas têm muito mais oportunidade de compreender o cliente do que as que não têm experiência Faz nenhuma, que sentido, é vivem muito mais isolados. uma boa observação. Vamos chegando ao fim, não quero tomar-lhe mais tempo que aquilo também tínhamos combinado. Tenho só duas perguntas finais com as quais eu por norma, acabo estas conversas, ou sempre que me lembro, pelo menos. E a primeira delas é a seguinte: o que é que faz de um professor um bom professor? Eu acho que há várias coisas, mas uma das coisas é a pessoa ser competente, ter muito cuidado na sua própria aprendizagem dos assuntos que ensina. Ou seja, a pessoa não pode ser, tem que ser rigoroso na forma como aprende. Tem que refletir sobre a forma de simplificar e tornar claro aquilo que sabe. E tem que criar situações de interação tais que perceba se os alunos estão a aprender, ou se estão distraídos, ou se estão aborrecidos, ou se não percebem nada, e agir de forma a fazer englobar todos no processo de ensino-aprendizagem. E isto você diz, mas com turmas grandes é possível. Tem que se gerir a turma conforme a idade, não é? De forma a, por exemplo, propor atividades que alguns são capazes de fazer com autonomia, enquanto outros têm um apoio direto do professor, que são aqueles que geralmente têm mais dificuldade. Eu sempre trabalhei assim nas minhas turmas. Expor o que é que vamos fazer, vamos ou conversando, ou estudando, ou escrevendo, ou descobrindo, ou seja como for, e depois sentando-me ao lado daqueles que tinham mais dificuldade, porque essa sensibilidade aos que têm mais dificuldade é muito importante num professor. Isso é que faz o bom professor e isso é que faz a escola inclusiva.
E está-me a dar um mote para a minha segunda pergunta, que tem que ver com o título deste podcast, que é o Sala Cheia, e eu estava a perguntar-lhe como é que se sente perante uma sala cheia. Eu adoro, eu adoro. Eu agora para a semana, vou ter um curso no Porto. Já, enfim, já não faço muitas aulas, não é? Mas geralmente gosto de uma sala em que tenha um número de pessoas que me permitam uma interação razoável. Mas depois, digo 20 e poucas pessoas, dá para fazer uma interação em que a pessoa consegue ver as expressões, etc. Mas também gosto muito de ter 100. Para a semana vou ter 100. Muito E é bem. sempre um desafio, porque será que eu com 100 consigo detectar, apesar de tudo, nos olhos das pessoas que estão a seguir e se estão a gostar, se estão a pôr questões? Uma coisa muito importante num professor também é encorajar as questões. O professor tem que encorajar as questões. E numa sala de 100, ou você encoraja que as pessoas estejam à vontade para fazer, ou então alguns podem se aliar e você não os apanha mais. Encorajar questões é, de alguma forma, também um propósito deste podcast e, portanto, agradeço-lhe a sua participação tão generosa e reforço também o meu agradecimento por tantos momentos que me proporcionou a mim e a tantos outros, seguramente, ao longo da minha infância. E, portanto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo e até uma próxima. É uma próxima. Eu gostei muito da sua entrevista e agradeço muito as suas palavras e vou transmiti-las à minha colega, porque são para as duas. Muito obrigada. Muito obrigado.